Formação vegetal. A distribuição da formação vegetal na Terra estabelece paisagens diferenciadas, de acordo com características climáticas. As formações vegetais são espécies de plantas que compartilham ao mesmo tempo do ambiente natural e ainda integram os biomas regionais. É possível determinar inúmeras classificações para a vegetação regional, entretanto, destacaremos a seguir as formações em escala global. Tundra é composta basicamente por ervas, musgos e líquens. É encontrada especialmente em regiões próximas ao círculo polar. Nesses locais, as temperaturas são muito baixas ao longo de todo o ano, fazendo com que os solos se mantenham congelados na maior parte do tempo. Esse solo é conhecido como permafrost. Taiga é formado principalmente pelas florestas coníferas, tipicamente das grandes latitudes, especialmente no hemisfério norte. O inverno muito rigoroso é marcado pela precipitação de neve. O verão é pouco mais longo do que nas regiões cobertas pela tundra. A paisagem é composta por árvores com folhas permanentes com pouca variação de espécies, cuja a extremidade é formado por agulhas. Os pinheiros, por exemplo, são coníferos, que resistem ao inverno sem perder suas folhas. Formações vegetais das zonas temperadas. Florestas temperadas, concentradas entre os trópicos dos círculos polares. As zonas temperadas apresentam estações do ano bem demarcadas. O inverno é bastante frio, com ocorrência de neve, e o verão é bem quente. Nessa paisagem encontramos as chamadas florestas temperadas, ricas em formações vegetais que incluem florestas coníferas com folhas largas, predominantemente as árvores que perdem suas folhas durante o outono e se renovam a folhagem durante a primavera. Pradarias. Nas zonas temperadas de região de clima temperado seco sazonal, isto é, temporário, encontram-se as chamadas pradarias, ou seja, os campos. Tais ambientes são compostos por vegetações rasteiras, conhecidas como herbáceas ou gramíneas. Podem existir pequenos arbustos, não ocorre ali a formação arbórea. Nos lugares onde predominam os longos invernos com neve, os solos são moderados e férteis, resultantes na decomposição da vegetação. Florestas tropicais. Nas áreas próximas à linha do Equador, nas quais a pluviosidade e a temperatura são altas, encontram-se as florestas tropicais. A floresta da Amazônica também é chamada de floresta equatorial ou floresta tropical pluvial. É, na atualidade, a maior floresta tropical do mundo em extensão. Existem formações semelhantes na África e na Ásia, mas não tem a mesma riqueza e a biodiversidade da região do Brasil e da América do Sul. Savanas. Típicas das zonas intertropicais da Terra, as savanas se localizam nas regiões em que o clima é predominantemente tropical, com uma estação chuvosa bem definida e outra seca. Elas aparecem na África, na América do Sul e na Ásia, onde recebem diferentes nomes. No Brasil, cerrado. Na África, savanas. Em países como a Venezuela e a Colômbia, o llano. Desertos. Os desertos estão situados em várias zonas climáticas. Embora existam extensas áreas desérticas caracterizadas pelos climas de baixa temperatura, destacam-se especialmente os desertos localizados nos climas quentes. Nesses locais, as chuvas são extremamente raras e as diferenças de temperatura são diárias. São elevadas durante o dia e extremamente frio durante a noite. Aparecem ali os arbustos caducifólios de diferentes espécies, os famosos cactos. Nas regiões semiáridas, em que as chuvas são bastante irregulares, a vegetação é caracterizada pelas plantas capazes de resistir a longos períodos de estiagem. No Brasil, na região do semiárido nordestino, encontra-se a caatinga. Nessa paisagem pode-se identificar a vegetação formada por ervas, arbustos, árvores, constituindo assim 3 estados bem definidos. Mangues. Nas regiões costeiras de águas quentes, onde os rios se encontram com o mar, em áreas de baías, está localizada uma formação peculiar chamada manguezal.
Nesse ambiente em que ocorre a mistura de águas doces e salgadas, os solos são lodosos e a vegetação é formada por árvores com raízes aéreas. Faixa de transição. Dessa forma, os climas que passam por um processo de mudança, as paisagens se alteram de modo lento e gradual. Nos continentes, encontram-se diversos tipos de formações vegetais com mudanças desse tipo para o outro. Ocorre pela mistura de espécies, que caracteriza então uma faixa de transição. Ocorre também em climas úmidos, áridos, que se encontram então os estepes. A formação herbácea que ocorre então na região de ambiente semiárido.